Olá, boa tarde, crianças. Tudo bom com vocês? Hoje também iremos estudar geografia. O assunto é o relevo e os rios nas paisagens do município. Então vamos lá. As paisagens dos municípios são compostas por variadas formas de relevo. Os rios também podem fazer parte dessas paisagens quando percorrem as áreas do município. Vamos conhecer um pouco sobre esses elementos e como eles interferem no cotidiano das pessoas. Paisagem do município de Ferros, Minas Gerais. Olha que lindo, crianças. Que paisagem. Crianças, primeiramente nós temos que saber o que é relevo. Relevo é um conjunto de formas da superfície terrestre. Então, crianças, nós vamos conhecer vários tipos de relevo que possuem nos municípios. Ok, crianças? A primeira imagem, crianças, está se referindo a Ouro Preto, Minas Gerais. Vocês podem observar que é uma área mais elevada, né? Uma área mais íngreme. Então vamos ler. Algumas partes urbanas do município ocupam áreas mais íngremes do relevo. Em geral, nesses casos, muitas moradias são construídas em áreas de morro, como mostra a fotografia ao lado. Ou seja, crianças, são áreas mais elevadas, né? Vocês podem observar que tem casas no alto, né? Íngreme é terreno mais elevado, tá, crianças? Outras cidades vão ocupando áreas com relevo mais plano, mais retinho, tá, crianças? Como mostra a fotografia ao lado do município de Boa Vista, Roraima. Agora nós vamos ver formas de relevo em paisagens rurais. Em município onde o relevo não é muito íngreme, podemos observar paisagens rurais como extensas lavouras. Áreas com relevo mais plano facilita o cultivo de plantações, principalmente com o uso de maquinários agrícolas, como mostra a fotografia ao lado, de colheita de algodão, na área rural Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Vocês observam, né, que é uma área plana, um relevo plano, um relevo retinho. Já em municípios com relevo mais ondulado ou mais íngreme, é necessário o uso de curvas de nível para que plantação seja realizada e o solo fique protegido, como retrata a fotografia ao lado na área rural da Bela Vista do Paraíso, Paraná. Aqui embaixo tem uma informação muito válida. O relevo é um dos elementos em que tornam tanto as paisagens urbanas quanto as paisagens rurais diferentes uma das outras. Que vocês podem observar, tem morro, fica mais plano, fica mais ressaltado, né, crianças? Vocês podem observar nas fotografias que vocês acabaram de ver. Na página 294, vocês vão fazer essa seguinte atividade. Relaciona as fotografias às frases correspondentes. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão verificar essas duas fotografias e vão relacionar com as frases que está aqui embaixo, tá, crianças? Leia com atenção e vão relacionar a letra A ou a letra B, tá bom, crianças? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ação dos elementos naturais nas formas de relevo. O relevo pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais, como o vento, a água, animais e as raízes das plantas. Vamos conhecer alguns exemplos como esses elementos podem transformar o relevo. A formação rochosa, retratada ao lado do Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí, foi moldada pela ação de forças da natureza, sobretudo pelo vento. Aqui, crianças, observem. O cânion, formado no Rio São Francisco, Capitólio, Minas Gerais, foi moldado pela ação de força da natureza, principalmente pela água.
Aqui tem mais uma informação: formação rochosa composta por extensos paredões esculpidos pela erosão. Crianças, erosão é o processo de desgaste do solo, tá? De transporte, de sedimentação de um solo, tá bom, crianças? A ação do ser humano nas formas de relevo. O ser humano também transforma o relevo de diferentes maneiras. Para entender as suas necessidades, nas cidades e nas áreas rurais é possível encontrar exemplos de formas de relevo alterada pela ação do ser humano, como construções de represas, aterros, túneis ou entradas de atividades econômicas. Veja a seguir alguns exemplos dessas ações. Para entender as necessidades de locomoção, o ser humano constrói rodovias e túneis, por exemplo, transformando o relevo. Na fotografia, os túneis construídos em rodovia que passa por um morro em Jacareí, São Paulo. Então, vocês observem que tem um túnel, né, aqui embaixo, e aqui em cima é um morro. Vocês observaram? O ser humano também modifica o relevo para desenvolver atividades econômicas, como a produção agrícola, pecuária ou a extração de minerais. Na fotografia, a exploração de minério de ferro na mina de Carajás. Na página 298, crianças, o que vocês vão fazer? Escolha a sílaba correta para descobrir o nome de um agente transformador do relevo. Depois ligue a fotografia correspondente. Então, vocês vão verificar aqui, olha. Aqui estão as sílabas, só que as sílabas, elas estão todas embaralhadas. Ok, crianças? Então, aqui fica mais fácil porque aqui já tem 1 e o 3. 1 e o 3. Aí vocês vão escolher qual é que é mais adequado para a fotografia e vocês vão ligar. Tá bom, crianças? Referente à foto, tá bom? Tá bem simples e fácil de fazer, né, crianças? Na página 299 tem a seguinte manchete: afetados por deslizamento da terra em Tefé, no Amazonas, recebem ajuda humanitária. Qual é o assunto tratado na manchete? Do que está falando a manchete, crianças? Tá bem simples de entender, né? O assunto é o que se trata sobre essa manchete aqui, tá bom? B. De acordo com o que você estudou, escreva um dos fatores que leva as pessoas a construir suas moradias em áreas de risco de deslizamento de terra. Crianças, por que vocês acham que as pessoas vão morar em áreas de risco? O que vocês acham? O que leva essas pessoas a morarem? Vocês vão colocar a opinião de vocês aí, tá bom, crianças? Pesquise em revistas ou na internet alguma ação humanitária realizada após um deslizamento de terra ou outro tipo de ocorrência em que as pessoas precisam de ajuda. Anote abaixo as informações pesquisadas. Então, vocês vão pesquisar. Fica, acho que mais fácil na internet, né? Vocês pesquisem os próprios celulares de vocês e coloquem, né, uma ação humanitária, uma ação que as pessoas ajudaram outras pessoas em situação de dificuldade, tá, crianças? Vocês fazem a pesquisa e me mandam a foto para a professora dar uma olhada, tá bom, crianças? Crianças, hoje nós estudamos o relevo e os rios nas paisagens do município. Eu espero que vocês estejam entendendo a matéria. Caso vocês não consigam entender, é só falar com a professora, tá bom? Estou aqui para ajudar vocês. Um beijo e até a próxima aula.